Oiê, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Mai. Eu sou a Mai e hoje nós vamos falar sobre um tema que toca fundo no coração, né, que é estarem separando tendo filho pequeno. Vamos começar? Eu sei que muitas pessoas podem estar passando por essa situação, né? E se você conhecer alguém, né, que está passando por essa situação, manda pra ela, né? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, para estar falando, né, sobre o assunto e compartilhar a experiência dela. Seja bem-vinda, Luciana Jerônimo. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Luciana Jerônimo, tenho 31 anos, sou mãe da Lupita Dandara, o amor da minha vida, sou designer de moda, atualmente trabalhando como design gráfico. Nossa, que legal. Bom, pessoal, quando eu pensei em idealizar esse podcast, a ideia era criar um espaço onde as pessoas pudessem vir compartilhar as experiências dela e encontrar apoio. Então, assim, Lu, conta pra gente um pouquinho aí de como foi a experiência pra você, né? O que você passou? Olha, o meu sonho sempre foi ser mãe e eu tive um relacionamento duradouro, porém eu fiquei viúva. E aí eu encontrei uma pessoa que eu decidi que eu iria formar minha família. E aí nesse tempo eu engravidei e fui mãe da Lupita. E como foi pra você o processo da gravidez, né? Você planejou a Lupita quando ela veio ou não? Aconteceu e ela acabou adiantando o plano, né? Porque você tinha vontade de ser mãe. Sim, eu decidi mudar de área de trabalho e aí quando eu decidi mudar de área de trabalho, eu desisti de ser mãe, porque não era aquele momento e eu não estava estabilizada para ser mãe. Porém, foi quando aconteceu, então não foi planejado, foi quando eu desisti de ser mãe naquele momento que eu engravidei. Mas eu decidi que eu iria enfrentar e mudou todos os meus planos. Entendi. E durante a gravidez, como estava o seu relacionamento? Ele já estava ali vindo para um final, para uma crise ou não? Ele estava legal e com a gravidez as coisas começaram a desandar? Bom, ele já estava um pouco baqueado, mas como eu estava grávida, eu decidi que eu queria constituir uma família e que tudo que acontecesse eu tentaria superar. Porém, como ele já tinha 2 filhas, a aceitação de uma nova gravidez foi um pouco difícil para ele. Porque foi surpresa, né? Não foi nada planejado. Mas a gente decidiu seguir. Porém, com as decepções da vida, a gente foi entre trancos e barrancos. Entendi. Nossa, que barra, né? Ficar aí nesse jeito, deve ser muito difícil levar a gravidez pra frente, estando assim, né? E com relação à sua família, teve apoio, ficaram felizes? Como é que foi pra você, né, essa recepção da sua família? Porque era um sonho seu ser mãe. Sim, a minha mãe foi mãe solo, né? E aí quando eu contei que estava grávida, foi pra ela, acabou o mundo, só vai ter minha neta, é a minha vida. E é assim até hoje, né? Tudo que eu preciso, eu tenho a maior rede de apoio da minha vida com a minha família. E assim, a minha filha não tenho que reclamar, assim, em relação a pessoas que amam ela, entendeu? Eu não tenho que reclamar, porque as pessoas nos apoiam muito. Então eu sei que se acontecer qualquer coisa, como aconteceu com o fim do relacionamento, eu não vou estar sozinha, nem desamparada. De início, eu não contei pra ninguém o que tinha acontecido no meu relacionamento. Porém, como eu vi que as pessoas queriam tratar ele de uma maneira e queria que ele continuasse na nossa vida, só que não cabia mais, não tinha mais espaço para ele ali na nossa vida. O nosso relacionamento era só perante a nossa filha, mais nada. Ele não tinha que conviver com a minha família e nem estar presente em outros tipos de reuniões que não fossem relacionados à nossa filha. Então eu tive que expor a minha vida para minha família, para eles entenderem o porquê eu não queria mais esse contato com o pai da minha filha. Durante ali, né, porque você saiu do relacionamento, a Lupita já tinha nascido. Com quanto tempo a Lupita tava? Eu decidi terminar e pôr um fim no que estava me fazendo sofrer muito. A Lupita tinha 11 meses. E antes disso, você fez alguma coisa pra tentar melhorar esse relacionamento, pra tentar resgatar esse, né? Vocês fizeram, né, esse movimento? Sim, quando a Lupita nasceu, nós fomos para terapia de casal, porque eu procurei ajuda para salvar aquilo que eu queria ter, que era uma família. Não que a minha mãe sendo mãe solo eu não tive uma família,
Mas como eu me propus a ter um pai para minha filha, então eu queria salvar aquilo, entendeu? Porque tinha muito envolvimento entre nós dois. Entendi. E assim, quando foi pra você o divisor de águas? A partir de agora eu não quero mais. Entendeu? O que você sentiu, o que levou exatamente a você falar assim, eu não quero mais. Eu me senti mal, eu não me senti respeitada, né? Bom, se eu falasse isso alguns meses atrás eu choraria. Mas eu vi que é muito mais sobre a outra pessoa do que eu. Houve traições e eu jurei pra mim que eu nunca passaria por isso. Porque ninguém merece passar por isso. Não existe um porquê de existir uma traição. Você não tá feliz no seu relacionamento, saia desse relacionamento. Ambas as pessoas precisam viver. Então chegou um dado momento que eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu sempre fui uma pessoa muito independente, guerreira, passei por coisas assim, eu tenho uma história de vida e uma bagagem muito longa para estar aceitando aquilo. Então, teve muita mentira e aí a partir desse momento que eu peguei mais algumas coisas, eu decidi que eu não queria mais. Porque o que ia mais afetar era a minha filha, porque ela me via triste. Eu dormia chorando, eu acordava preocupada e quem estava ali era a minha filha. E ela não merecia passar por isso. E ela já tinha passado por isso na barriga. Com certeza, com certeza. Criança nenhuma merece, né? Ver... É uma coisa muito, muito séria, né? Que se os pais não estão ali para ter um relacionamento legal e saudável, não ficar expondo as crianças a isso, porque isso gera trauma, né? Isso não é legal, né? Não é legal de assistir, nem para um adulto, imagina para uma criança, né? Ainda mais se tratando de duas pessoas que, na teoria, a criança ama muito, que seria o pai e a mãe dela, né? E como é o relacionamento, né, do pai da Lupita com a Lupita? Como foi, né, essa transição de, meu relacionamento acabou e agora vou ter ali um relacionamento de amizade, talvez, ou de, né, você é obrigada a conviver porque ele é o pai da sua filha. Mas sim, como isso se desenhou pra você, né? Vamos falar ali do primeiro, né, do final ali do seu relacionamento, como era o relacionamento dele com ela. E depois, né, como isso se desenrolou. Sim. No início, ele era muito mais presente. Ele não ia ver ela com tanta frequência, mas ele pelo menos ligava de vídeo. Tudo bem que ela não entendia, mas era um pouco mais presente. A Lupita, eu acho que por ser muito pequena, ela não sentiu tanto. Porque ele já estava alguns dias fora de casa devido a algumas coisas que tinham acontecido com ele de acidente. Então, a Lupita não sentiu tanto a separação. Até porque também ele não era muito presente por conta da profissão, entendeu? Então, ele viajava. Então, a Lupita, tipo, teve uma visão de mãe. Ela não teve uma visão de pai e mãe. De acompanhamento de pai e mãe, entendeu? Então, pra ela, eu acho que é indiferente, assim. Eu não consigo sentir que ela sinta falta. Quando ela vê, ela sabe que é o pai, ela corre até ele, ela fica feliz, mas porque ela sabe que é o pai. Mas nesse momento eu acho que ela não consegue entender que a gente está separado. Então, é que na verdade a criança ela não entende muito esse relacionamento amoroso, né? Sim. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai entendendo o que é ter um relacionamento amoroso. Nossos primeiros relacionamentos é nosso pai e a nossa mãe, né? E aí acabamos tendo isso como base e depois se replicando para os nossos outros relacionamentos, né? Então, assim, é muito importante casais que não dão certo se separar antes que afete os filhos, porque aquela criança muito provavelmente vai replicar aquele comportamento quando ela tiver num relacionamento no futuro, né? Então, não é nada legal. E hoje, como é o relacionamento, né, da Lupita com o pai dela e como é o seu relacionamento, né, tendo que lidar com a presença do pai da Lupita. Ele vai até sua casa, né? Existe um espaço que precisa ser respeitado dentro da sua casa, ou ele não vai na minha casa, eu não acho legal. Ele pega ela de final de semana, como é que funciona? Bom, eu tento que ele se aproxime o máximo possível, mas ele não tem tanto contato agora. Ele vê ela uma vez por semana, quando dá, porque ele trabalha muito, e
Ele pega quando eu peço para, por exemplo, ter uma vida, poder sair sem a filha, e aí eu peço uma rede de apoio para ele quando a minha mãe não pode. Mas hoje ele já está em um novo relacionamento, então eu acho que vai ficar um pouco mais complicado visitas. Porque eu permito que ele vá na minha casa, a gente sempre tentou ser amigo, assim, nunca tentamos o máximo possível não brigar, não ter atritos, porém tivemos. Mas eu tento ser o mais liberal possível, sabe? Já falei que pode pegar, porque não é só minha, é de ambos a filha, né? Já falei que ele pode levar o quanto ele precisar, quando ele quiser, mas não tem isso, a não ser que eu peça. Tem alguma coisa que seja assim, não, ó, a partir daqui, esse limite você não pode passar? Ou não, tá tudo bem, desde que seja conversado, é bem tranquilo isso pra você? Tá tudo bem desde que seja conversado, assim. É que é meio difícil porque ele mora com os pais, então não é um lugar que eu confio pra ela ir. Mas eu acho que talvez se ele morasse sozinho ou com alguém, seria um pouco mais difícil por ela ser muito pequena. Entendi. Então tem aquela preocupação de mãe, de levar meu nenenzinho pro lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não confio, é difícil, é bem difícil. Sim. Entendi. E vamos falar de dinheiro. Como foi pra você se organizar? Ou isso não entrou na balança na hora de pensar no final do relacionamento, de falar assim, vou terminar o meu relacionamento. Isso não entrou na balança? Ou entrou... hoje ele participa financeiramente da vida da filha? Não? Como é que é? Não entrou, não pesou na balança para separação, até porque se eu precisasse, eu tenho uma rede de apoio muito boa, mas como eu disse, eu sempre fui muito independente, então eu tenho a minha casa, quem bancava as despesas era eu, da minha vida, então eu não tive nenhum problema com isso. Ele ajuda financeiramente quando pode com a filha e a gente sempre conversa, tudo que eu preciso, eu mando para ele, tudo que é possível ele faz, entendeu? Então a gente não teve problema em relação ao dinheiro, até porque eu acho que a responsabilidade são de ambos e se ele não quiser participar, é da parte dele, não da minha. Entendi. Bom, agora, como é o seu relacionamento com a Lupita? Como era antes de você estando num relacionamento, né? E como se tornou depois que você passou a estar solteira? Quando eu estava num relacionamento, eu era muito triste. E assim, as pessoas viam e as pessoas que me conhecem há anos falavam que o meu brilho tinha sumido. E eu transparecia muito isso, porque eu transpareço muito o que eu sinto. E ela sentia muito isso. A Lupita era uma criança que chorava, não queria ficar sem mim, porque eu acho que ela sentia que ela precisava me amar. Nesse sentido de, tipo, vou acolher a minha mãe porque ela me acolheu e agora ela tá sozinha. Porque foram longas noites sozinhas. Então, no relacionamento era muito ruim. A Lupita sentiu muito, assim, muito, muito a minha tristeza mesmo. Agora, a Lupita é uma criança extremamente alegre. 90% das coisas que eu faço é com ela. Se eu vou sair, é um lugar que ela pode ir. Tudo que eu posso fazer é com ela, sabe? A gente tenta ser o mais divertido possível para as duas, porque querendo ou não, ser mãe solo é um peso muito grande. Porque a mãe para a vida. Então, por exemplo, eu hoje consigo sair uma vez no mês, porque eu não quero sobrecarregar a minha rede de apoio. Porque eu sei que a hora que eu precisar mesmo, eu vou ter, entendeu? Mas, tipo, a mãe para a vida. Hoje eu não malho mais, eu malhava na gestação. Hoje eu não consigo sair, tipo, sozinha e falar, nossa, eu vou ficar aqui 4 horas. Não, porque eu tenho uma filha. Hoje o meu horário de trabalho, ele se encaixa dentro do horário da escola da minha filha, porque senão não tem com quem ela ficar, entendeu? Então, assim, a mãe para a vida mesmo. Quando você desiste de um relacionamento, vai ser você e sua filha para sempre. Quando a gente tem um filho, né, eu falo mesmo por mim, né, que eu tenho Liz, o Miro e o Ezio. Só 3. Só 3. Eu ajustei muito a minha vida pra rotina dos meus filhos, para o que cabia dentro da rotina dos meus filhos. Sim. Né? E como foi esse movimento de encaixar a sua vida dentro da rotina da sua filha? Porque é isso que você tá me dizendo agora, né, que você
Não, pera, eu vou dar um pause aqui em como eu levava a minha vida e a partir de agora eu preciso, tudo que eu vou planejar, pensar em fazer, eu preciso ver como vai ser com a Lupita. Como eu vou fazer com a Lupita? Ou se eu não puder levar a Lupita, com quem que eu vou deixar, né? A pessoa que vai ficar, tem hora para levar, tem hora para buscar, você confia, você não confia, né? Porque tem tudo isso, né? Sim. É assim, eu não trabalhava registrada, eu trabalhava por conta, só que era muitos altos e baixos. Então, assim, eu não tinha uma segurança de ficar nesses altos e baixos. Então, quando eu decidi terminar, eu decidi arrumar um emprego. E 5 dias depois eu fui e pedi um emprego para a pessoa. A pessoa me deu um emprego, isso foi ano passado, comecei em janeiro desse ano. Conversamos e aí eu falei pra ela, só que eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses onde eu preciso encaixar ela no meu horário de trabalho. Porque ela vai pra escola, eu não tenho condições de pagar uma escola, então eu preciso encaixar ela. Tanto que o meu horário é das 7h30 às 4h10, que é o horário da escolinha integral. Então, eu decidi que era isso que eu precisava, porque eu ter uma renda fixa daria uma segurança para minha filha, naquele momento. Nossa, é muito complicado isso, né? Porque você vai procurar um emprego, você ainda tá ali travada no horário que a creche te permite trabalhar, né? E é uma realidade muito difícil para as pessoas que criam sozinhos os filhos, né? Tanto mulheres quanto homens. Ter que se encaixar, né? Ou encontrar um emprego que consiga encaixar dentro dessa rotina da creche, né? Se você não tem a capacidade financeira para estar pagando uma creche particular, que a gente sabe que é cara. A gente sabe, é caro cuidar de criança, gente. Assim, o filho, ele não tem só, assim, ali na primeira infância, ele não tem só os gastos de a fralda, a pomada, né? No caso de você não amamentar o leite em pó, que é caro pra burro, gente, que é isso, caríssimo. Não, dá pra viver de iFood, entendeu? Se eu parasse de comprar leite em pó pra minha filha, real, oficial. A Lupita não toma leite, né? Só mamãe preta. E a amamentação? Como foi pra você esse processo de amamentação? Nossa. No começo foi bem difícil. Na maternidade foi muito difícil, porque eu tive diabetes gestacional. Então, no ultrassom a Lupita tinha um peso. E quando a Lupita nasceu muito, muito magricelinha. E aí começaram a fazer os exames de diabetes nela também. E aí meu leite não descia. E as enfermeiras falaram, se não descer, a gente vai dar um pouco de colostro pra ela, pra glicemia dela não baixar. E aí demorou pra descer, ela ficou mamando horas pra descer o leite. No começo foi muito difícil, mas hoje eu amo amamentar. Eu falo pras mães, não desistam, tem dia que meu bico tá quase caindo, mas tá tudo bem, tá ali, é um amor intenso, entendeu? Não desistam da amamentação. Muito importante, entendeu? A criança recebe vários nutrientes, né? Vários anticorpos através da alimentação. Realmente é muito importante. Sim. Você falou que você sai, né? Você vai em lugares onde a Lupita cabe, né? Sim. Na maior parte das vezes, porque ninguém é de ferro. A gente precisa, sim, de um diazinho ali pra gente. Pra se divertir. Claro. Pra se divertir não sendo mãe, né? Porque mesmo quando a gente vai pro rolê e aí a sua filha tá ali, né? Mesmo que seja um rolê ali mais família, você tá ali, você não consegue parar e se divertir. Você tá ali preocupado que você tem um bebezinho ali, né? E a Lupita tem 1 ano e 6? 1 ano e 6. 1 ano e 6 meses hoje. Então tá naquela fase que aprendeu a andar e o céu é o limite, né? Corre, agora ela aprendeu a subir nas coisas, minha filha. Cadeira, sofá, tudo que você imagina ela sobe. O céu é o limite pra ela. É muito bom falar que o céu é o limite pros nossos filhos, né?